Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente. Vamos continuar aqui trabalhando termologia, só que nesse momento nós vamos abordar a ideia de quantificar o calor, quantidade de calor que. Mas quando você tem mudança de estado físico da matéria, puxa, mudança de estado físico, o que vem a ser isso, né? Você tem ali três estados básicos: sólido, quando o corpo tem volume definido e forma definida. O estado líquido, quando o corpo tem volume definido, mas não tem forma definida. A forma é do recipiente onde esse líquido está. Então, se o líquido é colocado dentro de uma garrafa ou dentro de uma panela, então o formato é o formato do recipiente. Líquido. Agora, tem um terceiro estado, que é o chamado estado gasoso. Gasoso não tem forma definida e também não tem volume definido. Por quê? Porque um gás pode ser apertado, e se pode ser apertado, então o volume muda. Opa, então olha como a coisa vai degradando aqui, né? Volume e forma definido. Volume definido, forma indefinida. Volume e forma indefinido. Então você vai tendo aí um aumento da entropia. Ora, mas o que acontece quando você deseja então que um corpo passe do estado sólido para o líquido? Esse desejo envolve a presença de energia. Como é que eu faço para o gelo de água se transformar em água líquida? Tem que fornecer energia térmica, fornecer calor, senão o gelo não derrete. Essa quantidade de energia faz com que as moléculas se distanciem, faz com que aconteça essa quebra dessa energia que liga as moléculas. Eu preciso fornecer energia para quebrar essa ligação, para que elas se separem. Ora, esse processo é conhecido como fusão. Fusão, fornecer energia para passar do estado sólido para o estado líquido. Agora, se eu já tenho a substância no estado líquido, exemplo, a água, e eu preciso que a água passe do estado líquido para o estado gasoso. Aqui eu vou ter a chamada ebulição. Ebulição. A ebulição é o processo de mudança de estado físico quando a matéria passa do estado líquido para o estado gasoso. Pode acontecer de três formas. Pode acontecer por evaporação. A água ali no ambiente evapora naturalmente para o ambiente, transforma-se de líquido em gasoso naturalmente para o ambiente. Então, evaporação é o processo lento de ebulição. Um processo rápido é a vaporização, quando eu forneço calor, coloco a panelinha de água no fogo e ela ferve a água. Essa vaporização é um processo forçado. Eu forneci energia, uma grande quantidade de energia para ferver a água. Então, vaporização é um processo forçado de ebulição. E tem um processo violento de ebulição que é conhecido como calefação, no qual a energia fornecida é tão grande que a substância evapora, a substância ebule, antes mesmo de entrar em contato com a superfície quente. Essa experiência pode ser percebida em casa. Se você deixar uma panelinha no fogo por bastante tempo, a panela vai ficar muito quente. E você, ao soltar ali pequenas gotas de água, você vai perceber que a gota fica dançando na superfície da panela. Mas por que isso? Porque entre a gota e a superfície estando extremamente quente, gera vapor e esse vapor não deixa a gota entrar em contato com a superfície. A gotinha fica dançando dentro da panela. Perigoso, uma experiência perigosa, né? Envolve uma panela muito quente. Ora, então, três são os processos de ebulição, evaporação, vaporização e calefação. Legal? Calefação ainda é um processo que é utilizado em caldeiras de grandes empresas. A caldeira é uma grande panela de pressão, para gerar vapor a alta pressão para ser utilizada aí pela indústria. O que acontece é que uma chapa extremamente quente
sobre essa chapa, faz-se chover ali água. A água não chega a tocar a face da chapa, porque está muito quente. Essa água goticulada evapora antes de fazer o contato com a chapa. É o processo de calefação. E aí você tem a geração de vapor para a indústria. Legal? Três estados, beleza? Sólido para o líquido, líquido para o gasoso. E o processo inverso pode acontecer? Sim, e demanda o quê? Como é que eu faço para o vapor de água virar líquido? Então eu tenho que esfriá-lo, então tirar a energia térmica dele, né? Esse processo chamado de liquefação. Liquefação, processo no qual eu tiro energia do vapor, né? Roubo energia do vapor, e ao tirar a energia do vapor, as moléculas começam a ficar menos agitadas, mais próximas, pronto. Então a gente tem a passagem para o líquido. Legal? Liquefação. Ora, se eu continuar tirando calor, pode ser que esse líquido congele, vire gelo, vire sólido. Então a gente tem aqui o que? A solidificação. Perfeito? Solidificação. Legal. Tá aí. Então, ora, poxa, se eu dou o calor do sólido caminha para o líquido, do líquido para o gasoso. Se eu tirar calor do gasoso, passa para o líquido volta para o sólido. Tem algum processo que é possível do sólido ir direto para o gasoso? Esse processo, vocês conhecem, chama-se sublimação. Sublimação, quando um sólido se transforma em líquido, se transforma em gás, perdão. O sólido evapora, cristais evaporam. Você tem o que? A cânfora, né, que é um cristal que evapora. Então, sólido se transformando em gasoso. A naftalina, o cristal de nafta, ele passa do estado sólido direto para o estado gasoso. E tem alguma coisa que acontece aqui, ó, direto do gasoso voltar para o sólido, né, chamado de ressublimação ou mesmo sublimação. Há alguma coisa? Sim. Se você reparar dentro da geladeira simples, aquela geladeira onde você abre a porta e tem ali o congelador. Ora, quando você olha o congelador, muitas vezes esse congelador está cheio de gelo acumulado. Mas por que se forma gelo ali no congelador? Ao abrir a porta, umidade do ar, ou seja, vapor de água, entra na geladeira e entra em contato com aquela superfície extremamente fria e congela. Então, vapor de água congelando, sofrendo então sublimação. Aqui nós temos os três estados básicos da matéria: sólido, líquido e gasoso. Há ainda outros dois estados que não fazem parte aí do nosso estudo para o Enem, para os vestibulares, para os seus estudos cotidianos. Existe uma matéria chamada matéria supercondensada ou condensado de Bose-Einstein, que é o chamado supersólido. E quem seria um supersólido, por exemplo? Uma estrela de nêutrons seria um supersólido. Agora, além do gasoso, tem algo além do gasoso, algo que está para lá do gasoso? Tem, é chamado plasma, que é o gás ionizado. Existe algum lugar que tem plasma? Sim, o núcleo do Sol ou o Sol, né? É o que? É uma bola de gás ionizado. Então, o Sol tem plasma. Mas, eu já ouvi falar em TV de plasma. Justo, não está a alta temperatura, mas você tem bolhas de gás ionizado e em uma quantidade muito grande de pequenas bolinhas de gás ionizado que, quando submetidos à energização, né, tem ali a produção de luz. Legal? Galera, então nós temos aqui os estados que nós vamos precisar, sólido, líquido e gasoso. Uma informação extremamente importante, que faz parte desse cotidiano que nós estamos estudando, tá? E que apresento para o pessoal que gosta de culinária, chama-se banho-maria. O que vem a ser o banho-maria? Banho-maria é um processo de cozimento no qual coloca-se um recipiente, uma bandeja, por exemplo, cheia de água. E
ali, dentro desse recipiente cheio de água, coloca-se o bolo, o que se quer cozinhar. Perfeito? Então está aqui o nosso bolo. Queremos cozinhar esse bolo, esse pudim em banho-maria. Legal, tá? Como é que consegue, como é que acontece? Esse conjunto vai ao fogo. Esse conjunto vai ao fogo, né? Então colocamos lá sobre a boca do fogão, acendemos a boca do fogão, né? Então o fogo vai fornecer energia térmica para quem? Para a água. A água vai esquentar. Essa água vai esquentar até quando? Até que esse líquido comece a vaporizar. Perfeito. Mas aí alguém veio aqui e colocou um termômetro. Quando colocou um termômetro dentro daquela água, o que aconteceu? Percebeu-se que a temperatura mantinha-se sempre quanto? Na temperatura de ebulição, 100, ao nível do mar, né? A temperatura mantinha-se sempre em 100 graus Celsius. Poxa, mas se aumentasse o fogo, a temperatura sempre mantinha-se em 100. A única coisa que acontecia é que fervia mais rápido. Mas, ora, percebeu-se então que esse procedimento conhecido banho-maria era um procedimento de cozimento muito legal, porque é um cozimento feito a temperatura controlada. Temperatura de cozimento 100 graus Celsius. Legal! Enquanto tem água aqui, o cozimento acontece em 100 graus Celsius. Poxa, mas o que isso tem a ver com a nossa física? Exatamente. Como que eu vou medir isso aqui, a quantidade de calor? Como é que eu vou medir a quantidade de energia que está sendo fornecida ali para o cozimento, se não tem mudança de temperatura? Porque até então, o que eu sei é que quantidade de calor é que macete, não é? Ah, perfeito, que macete. Mas essa equação ela envolve variação de temperatura. E aqui não tem variação de temperatura. Exato. Primeira conclusão que a gente vai chegar aqui. Então, vou apagar nosso procedimento de cocção, de cozimento aqui e colocar nossa primeira conclusão. Qual seja? Na mudança de estado físico, seja de sólido para líquido, líquido para sólido, de líquido para vapor, de vapor para líquido. Então, na mudança de estado físico de substâncias puras, não há variação na temperatura, tá? Na mudança, você pode anotar no seu mapa mental aí, na mudança de estado físico de quem? De substâncias puras. O que é substâncias puras? Água pura, metal, alumínio puro. Mas se tiver alumínio misturado com cobre, então não vai acontecer dessa forma. Substâncias puras, tem apenas uma substância envolvida ali. Na mudança de estado físico de substâncias puras, não há variação da temperatura. Olha, vamos deixar aqui mais evidente, não há variação da temperatura. Temperatura não muda. Perfeito? Não há variação da temperatura. E aí, então, a equação Quimasete não pode ser utilizada. Eu vou ter que utilizar uma outra equação que envolva a quantidade de energia, que eu possa medir a quantidade de energia, mas que não tenha aí a variação de temperatura. E essa equação é Q igual a... Vamos lá. Será que eu preciso de energia para ferver água? Legal. Mas eu preciso da mesma quantidade de energia para ferver 1 litro e para ferver 10 litros? Será que a quantidade de energia é a mesma? No fogão eu deixo 1 litro de água e ele ferve. Se eu colocar 10 litros, vai ferver no mesmo tempo? Não, porque, 10 litros é uma quantidade muito maior. Então, a massa da substância é importante ali na determinação da quantidade de energia. Que mais? A propriedade da substância envolvida. É água? É óleo? É um metal? Eu quero ferver o metal. É possível? Sim. Mas então a propriedade dessa substância é chamada calor latente. Calor
latente. Latente porque está guardado, está esperando para ser transformado, está esperando para transformar. Opa, em termos de unidades, Q, olha lá, medida em joule. Massa, medida em quilogramas. Calor latente, medido em joule por quilograma. Isso aqui é o sistema chamado Sistema Internacional. Olha que beleza, uma equação dimensionalmente igual. Por quê? Quilograma cancela com quilograma, sobra joule desse lado, que é igual ao joule que está do outro lado da igualdade. Legal? Mas existe o chamado sistema usual, quer dizer, posso utilizar a unidade caloria, né? Agora, massa medida em gramas e calor latente medido em calorias por grama. Grama cancela com grama, sobra cal. Cal igual a cal. Opa, equação dimensionalmente igual. Então eu posso tanto utilizar o sistema internacional como o sistema usual. Os dois podem aparecer em provas? Sim. Ah, mas se for dada uma informação no sistema internacional e outra no sistema usual, temos que deixar todos ou no sistema usual ou todos no sistema internacional, beleza? Por exemplo, fala-se, um corpo de massa 100 gramas tem calor latente 200 joules por quilograma. Pera aí, então, foi dado o calor latente numa unidade, joule por quilograma, e a massa foi dada em gramas. Então tem que fazer a conversão. Converter a massa de grama para quilograma é fácil, né? Perfeito? E aí a gente trabalhar todas as informações no mesmo sistema de unidades, ou todos no sistema internacional ou todos no sistema usual. Beleza? Lembrando que cada caloria corresponde a 4,19 joules. Uma caloria, 4,19 joules. Beleza? Mas essa informação é dada no vestibular, você não precisa guardar. Essa informação é dada no exercício. Né? Mesmo porque tem muitos exercícios que o cara fala para você assim, considere uma caloria igual a 4, facilita bastante. Legal, moçada? Dessa forma, espero que você tenha aproveitado aqui a ideia, tá? Onde a gente apresenta mudanças de estado físico e apresenta aqui a equação para medir a energia necessária nessas mudanças. Que equação é essa? Que quantidade de calor é igual à massa da substância vezes o calor latente. Legal? Calor latente. Beleza, galera? Muito obrigado. Valeu!